Precisamos falar de racismo no Zen. No templo que a gente foi recentemente expulso, que é o templo principal na América do Sul, aqui no bairro da Liberdade, esse tema foi um dos temas que possivelmente, né, levou a nossa demissão do Kojun Sensei e eu, né? E é importante falar sobre esse tema porque isso não para criticarmos sem nenhum motivo, mas para observarmos qual é a postura que acho que eu acredito, né, que possamos ter diante dessas situações. Não querendo dizer que essa postura que tivemos e adotamos seria a postura correta e tem que ser seguida, né? Mas é para pensarmos a respeito, né? Nós, budistas, seguimos a base, né, da compreensão de Shakyamuni Buda, quando ele desperta, que é essa compreensão sobre não há segregação. Portanto, não devemos fazer segregação como maneira de prática. E assim acreditamos. Da mesma forma, a gente a nossa ordem segue, né, os objetivos sustentáveis, né, objetivos sustentáveis, e paralelamente, né, a isso, né, isso está implícito os direitos humanos também, e portanto não segregação, não discriminação, todos vão junto, né, para viver, né, conviver, né, em boas condições. Isso seriam aspectos assim que deveríamos dar muito valor. Então, quando acontecem casos de racismo, como foi, né, supostamente, né, houve um caso de racismo dentro, né, desse templo, me chamou muita atenção que como se diz, as autoridades, né, quem poderia, né, as autoridades dentro do templo, né, quem poderia, né, as pessoas que poderiam, né, levar isso adiante, né, a seriedade desse tema adiante, não levou. Mas não porque assim, o que me assusta é porque, né, são budistas, né, são praticantes, né, e não deram uma resposta a tudo isso, né. Quem está seguindo, né, o caminho, quem está seguindo, né, pelo menos a cartilha dos direitos humanos, quem está seguindo pelo menos um tipo de moral comunitária, com relação a esse suposto caso, não fez nada, né? É o famoso deixa disso, né? E a análise é a seguinte, né? Que eu queria dizer, né? Isso é uma questão estrutural dentro desse templo, né? Então, o templo adota uma questão estrutural porque aqueles que deveriam orientar, né, a respeito disso não orientam. Ah, mas foi só uma vez, outra vez, deixou passar, não tem problema, foi uma falha ali, não fique tão chateado com isso, né? Às vezes a orientação não precisa ser sistemática, né? Mas aconteceu, né? Mas não foi bem assim que houve, né? O caso ocorreu, houve, né, pela suposta vítima, né, uma fala dizendo que houve o fato, né, que se sentiu menosprezada e discriminada, né, e não houve um acolhimento primeiro ali, e quem estaria responsável por ali, né, não comentou, não falou nada, e quando comentou falou que não tem nada a ver com isso, deixa disso que as coisas, como se diz, isso não é um caso de racismo mesmo, é uma impressão sua, né, no final das contas, quase foi nesse sentido, né? E aí, né, diante desse caso, né, Kojun Sensei, tomamos a atitude de não, vamos verificar isso. Isso é um caso de racismo, precisamos conversar sobre isso, né, primeiro, né? E então a gente foi conversar com a suposta vítima, também com o suposto ofensor, né? Verificar, trazer à luz o que estava acontecendo, né? E tentando também, né, trazer também não por uma seara punitivista, né? Mas mais libertária, né? Menos culpabilizante, né? Encarceradora, né?
Porque se falar, não, tem que denunciar, não sei o que lá, a gente orienta ou não. Há a possibilidade de denunciar, e é com realmente a vítima, né? Isso daí é possível. Mas a gente orientou, fica a seu critério. Pode denunciar, pode tentar resolver dentro da comunidade, né? Então é uma das possibilidades que pode acontecer, né? A gente depois começou a dar essa orientação, a pessoa que, né, estava na situação de vítima, né, meio que entendeu, começou a meio que, né, que bom que tem esse apoio, estão vendo isso, né? Espero que isso deixe de acontecer, né? Mas aí acontece que quando a gente foi conversar com o suposto ofensor, aí foi uma questão muito interessante, né? Na abordagem, eu procurei ser um mediador, tentar uma abordagem restaurativa, né? E saiu totalmente do controle. No final, eu fiz uma abordagem, o ofensor me chamou que eu fui um abusador, estava utilizando o manto para promover uma violência contra essa pessoa que não era vítima, que não era ofensor, no final das contas, né? Mas eu falei, na conversa toda eu falei, eu não disse que foi você que fez. Falei, e eu estou do seu lado, né? Falei isso várias vezes, né? E aí não deu certo, né? Acontece, e aí depois fui ameaçado, né, que vão levar a minha carteira, né, de advogado para o comitê da ordem, né, lá para de ética, né, para, né, possivelmente caçar, né, por conta dessa violência, né, e possivelmente se isso levar a alguma série criminal nesse sentido, né, eu posso perder também o meu registro monástico, essas coisas todas, né, implicações que acontecem, né, mas coisas que acontecem quando a gente vai trabalhar com racismo, né. E aí a jogada final, na verdade, diante de tudo isso, né, é que isso incomodou muita gente aqui do templo, né, obviamente quem tem poder, né, e a gente foi mandado embora, né. E quem nos manda embora, querendo ou não, é o suposto ofensor, que está, né, nesse lugar de poder, né. Ou seja, nessa estrutura, se você tenta falar sobre racismo, falar que isso é errado, você vai sair fora. Porque você que está errado, que falou que isso é racismo. E, nesse caso, né, como é um caso de monges contratados como funcionários, né, se a gente vai tentar admoestar porque está descumprindo questões relativas à moralidade budista, ou até ilegalidades, alguma coisa nesse sentido, quem está errado é quem questiona. Porque os patrões são patrões. E nesse tipo de estrutura, né, que são patrões maioria leiga, né, que às vezes nem são budistas, né, a gente não tem esse tipo de força de manter, né, os preceitos, nem a prática, porque o ato de manter os preceitos e a prática é um ato totalmente violento contra essas pessoas, né? No final das contas, né, quando a gente vai mexer com isso, né, quem está perpetuando, né, os supostos atos de racismo são aqueles que estão no poder. E nesse tipo de estrutura, o que vai sair disso, né? A orientação diante da comunidade não há. Quem tem o poder na mão, manda embora quem está questionando o poder, né? Então é esse tipo de coisa que acontece, né? Mas a gente, Kuro Sensei e eu, né, não temos nenhuma vergonha disso, né? Tudo que fizemos porque acreditávamos nisso, sabíamos das consequências, das possíveis consequências, e assim mesmo, a gente vive por isso e vive para defender esses pontos, né? É importante isso, saber disso, saber das consequências, né? E saber que é assim, às vezes isso acontece e acho que possivelmente acontece muitas vezes, né? Mas é importante observar que esse é o movimento, né? Mas eu acho que um dever de praticante talvez seja não recuar, né? Óbvio que tem meios, né, para, né, a gente não sofrer tanto assim, no sentido de se prejudicarmos, né? Mas não recuar é muito importante. A nossa consciência fica tranquila, porque a nossa prática está sendo realizada, né? E é isso que a gente sempre, todos esses dias, né, dias atrás, quando eu sensei, e alguns rios de diário que eu estava falando, né, era muito sobre também essa questão, né, que estava acontecendo conosco, né? Mas a gente tem que tirar uma conclusão de tudo isso, e uma conclusão de prática, né? Espero que possamos, né, sempre estar de olho, né, com relação a esses atos que possam acontecer e poder responder, né, adequadamente para esclarecer. No final das contas, o que eu queria fazer sempre, né, era círculos restaurativos, utilizar a justiça restaurativa, ciclo de palestra, né,
para falar sobre racismo, né? Trazer, né, pessoas de fora, né? Pessoas das comunidades, das minorias para falar sobre racismo, essas coisas todas, né? E para desenvolver, para ampliar o debate, né? Isso que esclarece, né? Infelizmente não foi possível. Então espero que também não nos acuemos diante, né, disso e fiquemos com medo, né? Às vezes, né, obviamente, a gente está numa situação vulnerável, né? E aí realmente pode ser um problema, mas vamos, né, poder procurar, né? Sempre ter a mente de que estamos fazendo certo. E o que acontecer vai acontecer, mas estou vendo isso. Mas eu não posso, como se diz, deixar de praticar, porque outras pessoas têm mais poderes que nós.